A paz do Senhor Jesus, venho até você para uma reflexão escatológica. Hoje estaremos analisando aquelas 3 perguntas que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus, em particular, ali no Monte das Oliveiras. Isso está em Mateus capítulo 24, no versículo 3. Ali os discípulos queriam saber o momento exato da destruição do templo, que Cristo já havia revelado a eles há um momento atrás, que o templo iria ser destruído. Mas Jesus omitiu essa pergunta em responder para eles. Na segunda pergunta que os discípulos fazem ao Senhor, em particular, era acerca da sua vinda. A terceira seria acerca do fim do mundo. Então nós vemos ali em Mateus 24:3 que existem 3 perguntas, mas eles receberam somente 2 respostas. A segunda pergunta, que é acerca da sua vinda, o Senhor Jesus deixou claro para os discípulos e para nós, somos leitores da Bíblia. Jesus ele mostra os sinais que precedem a sua vinda. Jesus ele vai falando que iriam aparecer falsos cristos, falsos profetas, iriam aparecer sinais sobre a terra, sobre terremotos em vários lugares, pestes, enfermidades. Iriam aparecer o quê? Rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino iriam se levantar. E nós observando esses sinais, que existem outros, nós vemos que todos já se cumpriram e outros estão em pleno cumprimento até hoje. Mas olha o que o Senhor Jesus disse. Ele disse que tudo isso era somente o princípio das dores. Não seria em si a dor. Quando ele se refere à dor, ele está falando da grande tribulação, dizendo o seguinte, que nós, como igreja, nós iremos sofrer somente o princípio das dores. Então ele viria falando do arrebatamento da igreja, nos livrando da dor maior, que seria, o que será a grande tribulação. Mas tem a terceira pergunta, que é acerca do final, do fim de tudo, o fim do mundo. Jesus disse ali no versículo 14 do capítulo 24, ele disse o seguinte: quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, isso para testemunho, então virá o fim. Mas o evangelho do reino está sendo pregado hoje. Nós não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho de Cristo, seria as boas novas de salvação. Mas tu pode dizer para mim, mas o Senhor Jesus ele pregou o evangelho do reino, porque eu já li. Sim, eu já li também, está escrito. Lembra que o Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio primeiro para os judeus. Ele veio para se apresentar aos judeus, mas eles não o receberam, o rejeitaram. E diz a Bíblia que o Senhor ele pregou o evangelho do reino para os judeus, mas depois ele anuncia as novas de salvação, que seria o evangelho de Cristo. Eu quero ler um texto com você em Marcos, capítulo 1 de Marcos, o versículo 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Isso no começo do seu ministério. Versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Falando do milênio. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o evangelho de Cristo. Então nós vimos que a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que mostra para nós que existe-se uma distinção entre o evangelho do reino e o evangelho de Cristo. Hoje nós como igreja, nós anunciamos o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação no Senhor. O evangelho do reino, disse o Senhor em capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, será pregado a todas as nações o evangelho do reino. Isso está se referindo à grande tribulação. As testemunhas, muitos irão pregar ali na grande tribulação o evangelho do reino, o reino milenar que virá, o milênio que será instaurado pelo Senhor Jesus. Na grande tribulação, quando todos ouviram o evangelho do reino, saber que a segunda fase da sua vinda está pronto, se dará. Então, que nós venhamos entender e compreender, fazer essa distinção
entre o Evangelho do Reino e o Evangelho do Cristo. Quando ele fala os sinais da sua vinda, que são somente princípios de dores, e quando ele fala o fim do mundo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Senhor Jesus.